A indecisão é um dos piores problemas que existe na vida de um ser humano. Uma pessoa decidida, uma pessoa que a gente costuma dizer da fé, é uma pessoa que tem certeza do que espera, convicção daquilo que não vê. Aliás, isso é fé. O escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Uma pessoa que é da fé, ela não pode viver na dúvida, no medo, na insegurança. Isso eu chamo de falta de alinhamento emocional e espiritual. Muitas pessoas até estão dentro da igreja, ouvindo a palavra, cantando, pregando, orando, mas dentro dela com uma grande confusão, porque ela não consegue enxergar na sua própria vida mudanças. E aí começa a atribuir isso ao diabo, a trabalho de macumba, a inveja, ao olho grande, karma, destino, pecado. Mas será que realmente tudo isso que eu falei tem grande relevância, influência na vida de alguém? Eu não estou fugindo de uma pauta que durante anos eu tenho pregado. Pelo contrário, o mundo espiritual, ele existe, é real, e sim, pode causar danos, atrapalhar, mas o maior problema de muitas pessoas não está no mundo espiritual, está dentro dela, por incrível que pareça. Você lembra do povo de Israel? A Bíblia diz que durante 400 anos, aliás até mais, eles viveram escravos na mão dos faraós. Teve gente que morreu e morreu escravo, não provou da liberdade. Só que Deus levantou Moisés e através de Moisés Deus tirou o povo do Egito. Logo depois deles saírem do Egito, no deserto, um caminho que era para durar questão de dias, eles ficaram rodando durante anos e teve gente que morreu ali. Mas por quê? Exatamente por causa do maior inimigo que o ser humano tem, ele próprio, os pensamentos, a mente. A mente escravizada é a pior coisa que tem, o espírito empobrecido. E isso é o que tem acontecido com muitas pessoas que estão mesmo buscando a Deus. Ela diz que crê em Deus com a boca, mas infelizmente o nega com as suas ações e pensamentos. Esse mesmo povo que viu as maravilhas, né? Porque Deus, antes de tirá-los do Egito, você conhece a história, ele feriu o Egito com 10 pragas, mostrou o seu poder, manifestou a sua glória, mas esse povo esqueceu tão rápido. No deserto, quando as coisas estavam apertando, aparentemente, porque Deus sempre cuidou do seu povo, a Bíblia diz que eles começaram a indagar. A gente tem que levantar um capitão, voltar para o Egito. Eles sentiram falta de alho, cebola, pepino. Eles sentiram saudades da vida de escravo, porque eles não queriam cruzar o deserto, eles não queriam passar pelo processo. Infelizmente, as pessoas querem as coisas de mão beijada, do jeito dela. Ela não quer passar pelo processo, ela não quer ser moldada, lapidada, ela não quer ser liberta no seu interior das suas fragilidades antigas. É muito mais fácil a pessoa, ela culpar ou se culpar do que se posicionar e enfrentar os seus próprios defeitos. Existem pessoas que dizem que creem em Deus, mas é pessimista, é medrosa. E quando eu falo tímido, eu não estou falando tímido no seu gênero, no seu emocional. Eu falo tímido na fé mesmo. Quando era para a pessoa ser aguerrida, uma pessoa de fé, uma pessoa determinada, perseverante, ela dá lugar aos seus piores sentimentos, às suas piores emoções, e muitas das vezes ela fica igual esse povo, rodapiando no mesmo lugar, e não sai do lugar, não vence, não consegue progresso. E aí vai
troca de igreja daqui, troca de igreja dali, como se o problema estivesse dentro de uma igreja ou como se uma igreja pudesse resolver os seus respectivos problemas. A verdade é dura, mas eu tenho que compartilhá-la com você. Igreja não vai mudar a sua vida, tampouco pastor. Eu não posso mudar a sua vida e eu desconheço que exista algum líder religioso que tenha tal poder. Só quem pode mudar a sua vida é Deus. Mas você precisa dar o primeiro passo. A sua espera por Deus está impedindo você de dar o primeiro passo. E que passo é esse? O passo da fé, o passo da certeza, o passo da crença. Quando você diz que crê, você tem que crer cegamente, não parcialmente. Na sua totalidade, quando você manifesta essa crença, essa convicção, ninguém consegue parar você. Você tem exemplos de pessoas que nunca foram evangélicos, que não se converteram ao cristianismo, mas porque elas são bem-sucedidas, porque elas cresceram. Até existem os mitos, né? Você deve ver muito aí pela internet de porque fez pacto com isso, que não sei o que. Não, elas trabalharam, elas acreditaram no seu próprio potencial, acreditaram e perseveraram em cima daquilo que elas queriam, dos sonhos. Aquilo que você pensa, você atrai. Olha o que a Bíblia diz: assim como pensei, se sucederá. Deus quer que você pense, mas que você venha a agir. Também não adianta ficar só pensando, virar um pensador. Tem até um cantor, né? O Gabriel Pensador. Não adianta você ficar só pensando e não agir. Agir em prol do que você acredita. Eu tenho Jesus, eu tenho a palavra, eu tenho a fé, então eu tenho tudo para vencer. O que está faltando? Está faltando você se posicionar. Está faltando você viver o que está escrito no Salmo 121, quando diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É só aí. Você não precisa nem ler mais. O socorro, a mudança, a resposta, aquilo que você almeja vai vir das mãos de Deus, sim. Se você se manter firme com Deus, firme nas suas convicções, se você se manter inabalável diante das adversidades e circunstâncias que vão se levantar, porque fácil não vai ser nem para você nem para ninguém, seja você cristão ou não, seja você evangélico ou não vai ser fácil, não há facilidades na terra. O que existe são as pessoas que perseveram em prol daquilo que ela deseja, que luta cegamente, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita. Eu não posso ficar esperando que Deus resolva o meu problema sem dar o primeiro passo. Eu tenho um sonho, eu tenho que lutar por ele. Há um tempo atrás eu falava isso com um amigo, de um outro amigo. Esse outro amigo, ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem vários projetos, e ele sempre se deparava nessa encruzilhada de querer que alguém investisse nos projetos dele, mas ele próprio não era capaz de fazer tal investimento. Agora eu entendo. Se eu não acredito em mim, como é que eu quero que o Cicrano, o Beltrano, que nem me conhece, acredite? Que acredite no meu projeto, no meu planejamento, como? No meu sonho. Ora, se você tem um sonho, você tem que ser o primeiro a lutar por ele. Não importa a adversidade, o que vai se levantar. Você tem que nutrir dentro de você essa fé, essa convicção e partir para cima e conquistar aquilo que você almeja. Ninguém vai fazer isso por você, olhe para mim. Você não deve esperar por ninguém, porque ninguém vai fazer isso por você. Se você não arregaçar as mangas e dar a volta por cima, você vai morrer na praia. E, infelizmente falando, no dia da sua morte, nem os que você acha que iriam, talvez vão estar lá para te prestigiar, te homenagear no seu último dia. Você não pode ficar na dependência de ninguém. A pior coisa que tem é uma pessoa acomodada, uma pessoa atrofiada, é uma pessoa com a mente cauterizada,
Aquilo que você pensa, você atrai. O que você come é o que te alimenta. O que você está comendo? Qual o tipo de alimento você está recebendo? Infelizmente falando, as pessoas são dadas a uma emoção que não vai levar ela a resultado algum. A fé ela não pode ser burra, porque senão se torna fanatismo. Eu confio em Deus. Então por que está de braço cruzado? Eu acredito que Deus vai mudar a minha vida. E por que você está dependendo dos outros? Se você não se posicionar, se você não lutar, você não vai sair do lugar. E é por isso que existem muitas pessoas acometidas de depressão, síndrome disso, síndrome daquilo, uma ansiedade ao extremo. E aí ela começa a culpar o espiritual. Porque é a inveja, porque é o olho grande, porque é o feitiço. Existe, bispo, eu já disse, existe. Pode influenciar na vida de uma pessoa? Muito. Mas infelizmente falando, o seu maior problema está dentro de você. Se você não se posicionar, não tem como mudar. Deus age quando você age. Deus é com quem é com Ele. Ele diz, eu sou contigo. Não temas. Tá vendo? Eu sou contigo. Você fala muito isso, e eu também. Mas ele fala, não temas. Ele vira para Josué e diz, Josué, você é forte e corajoso, vai lá. Vai travar a batalha. Eu vou te dar a vitória. Mas você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. Não tem como você ficar olhando para o céu e esperar que Deus faça por você o que você tem que fazer. Você tem que se posicionar, você tem que ser uma pessoa crente. E quando eu digo crente, não é na ornamentação, nas vestes, ou a Bíblia debaixo do braço. Crente é quem crê. Jesus disse, se credes e não duvidar. A pessoa, ela não entende que as maiores lutas dela são travadas na mente. Quando você, por exemplo, está triste, desanimado, chateado, como é o seu dia de trabalho? Deve ser péssimo. Por mais que você queira fazer algo com excelência, não é a mesma coisa. Mas existem pessoas que, infelizmente falando, elas vivem em função disso, de emoções. Tá, eu estou chateado, o que eu tenho que fazer? Lutar. As coisas estão dando errado, o que eu tenho que fazer? Perseverar. O sonho é seu. Senão você vai ficar no deserto. Eles estão lá diante de uma grande oportunidade, depois de 400 anos, vivendo na escravidão, uma vida destruída, uma vida de humilhações. Viram os prodígios, o poder de Deus de uma forma magnífica. Meu Deus, como não crer num Deus que fez tudo aquilo? Mas olha como é o ser humano. O ser humano tem uma facilidade muito grande de esquecer aquilo que Deus faz. Você está com lutas, não tem dúvida. Mas você também já teve outras lá atrás que você teve vitória. Mas você se esqueceu. E eu vou te provar. Eu vou provar para você que você se esqueceu. Você se esqueceu porque hoje, talvez, diante dessa luta que você está passando, muitas vezes você diz, Deus, eu não estou aguentando mais, eu vou largar tudo, eu estou desanimado, eu vou desanimar daqui. Você se esqueceu que lá atrás Deus te deu livramento, que lá atrás Deus fez algo na sua vida. Muitos de vocês, de nós, já estivemos em situações que se Deus não colocasse as mãos, estaríamos perdidos. Mas a gente tem facilidade de esquecer o bem que Deus faz. E foca no problema atual, foca no presente. Foca sem enxergar mais à frente, sem enxergar a recompensa. O escritor de Hebreus diz assim, tendes necessidade de perseverança. Depois você pega aí capítulo 10 do versículo 32 em diante, leia, você vai, mergulha nessa palavra. Ele diz ali num trecho, tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Eu quero a promessa, mas não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero o resultado, mas não quero lutar por ele. Eu quero prosperar, mas eu não trabalho. Eu quero um casamento feliz, uma relação feliz, mas eu não faço a minha parte. É muito fácil culpar quem está do teu lado. É muito fácil enxergar os erros. Difícil é você reconhecer os seus e se posicionar para a mudança. Isso tudo é por causa de falta de alinhamento espiritual e emocional. Se você não está alinhado, infelizmente, a sua vida tende a naufragar em tudo. Durante um tempo dá certo e depois vai dar errado. Você vai culpar todos, mas vai se esquecer que o maior problema está dentro de você. Suas atitudes, seus pensamentos, a forma como você se comporta diante das adversidades e lutas. Eles deveriam ter confiado em Deus e seguido em frente. Porque Deus libertou eles de uma escravidão de 430 anos ou mais, mas era mais de 400. Eles viram com os olhos deles e os mesmos no deserto começaram a zombar de Deus por causa de comida, por causa de um momento. Se esqueceram de tudo que Deus fez, do zelo de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da promessa que o próprio Deus fez. Quem prometeu para você não foi o pastor da igreja que você congrega, não. Não foi eu, foi o próprio Deus. Está na palavra dele. Ele nos chama de propriedade exclusiva, raça eleita, pedra viva, escolhido, escolhida, de filho, de filha. Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Jesus está comparando. O amor de Deus, ele está acima do amor de qualquer ser humano, de qualquer pai terreno, de qualquer mãe terrena. Mas faz por onde? Permanece, confia, para de culpar aqueles que não têm culpa, se posiciona, vê aonde você está errando. Não é errado você reconhecer os seus erros. Deus espera que você mude de rota, sim. E Ele vai te ajudar. Olha Jesus falando: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Quando você aprende, quando você mergulha na essência da vontade de Deus, é impossível dar errado. Você não vive na dependência de ninguém. Você não come nas mãos dos outros. Você passa a ser guiado por Deus e persevera na sua fé. Eu espero que essa mensagem ela tenha ajudado você. Ao invés de você orar: Deus, muda minha vida, resolve meus problemas, pede Ele para mudar você, para mudar os seus pensamentos, para mudar as suas convicções, que você de repente vê todo mundo como errado e você é o único certo. Pede a Deus para mostrar para você aonde você está falhando. Não estou falando de pecado, não, eu estou falando de atitude, de posicionamento. Deus escolheu você. Se veja como um escolhido. O céu dos céus são do Senhor, diz a Bíblia, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens para conquistar, para possuir, para dominar. Deus nos deu autoridade para dominar, mas se você não mudar os seus pensamentos, você vai ser dominado. E você vai morrer desse jeito. É triste falar isso. Vai morrer cheio de fé. E uma pessoa que morre cheia de fé morre enfesada. Mas infelizmente falando, a culpa nunca foi de Deus, tampouco da sua palavra. Independente de onde você congrega. Tanto que a Bíblia diz que eu e você somos a igreja de Cristo. Você entende isso? Que o lugar que o Senhor quer fazer morada é eu e você. Mas para que você prove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que mudar a mente, tem que mudar isso aqui, tem que se posicionar. É isso que Deus espera de você.
Então, a partir de hoje, ore diferente. Você vai orar de outra forma. Você vai orar pedindo a Deus para mudar você. Para que, através dessa mudança, você vivencie uma transformação em todas as áreas da sua vida. Meu Deus, me ensina a ter sabedoria. Me dá sabedoria. Me dá clareza, me dá visão. Me dá disposição. Me fortalece. E você pode ter certeza. A mudança, ela vai acontecer. Vamos falar com Deus então? Nesse momento sagrado. Eu quero unir minha fé com você. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu quero, através dessa ferramenta, auxiliar você, ajudar você com conteúdo de relevância para te ajudar em momentos que muitas das vezes você não tem ninguém para te dar um conselho, uma palavra, uma direção. Orar por você. Você vai na opção inscrever-se, depois no sino de notificação e a opção todas. E todas as vezes que nós postarmos um conteúdo, você vai ser alimentado com essa palavra e com essa direção. Se o que foi dito aqui teve relevância para você, mostrou algo que você ainda não está enxergando, escreve aqui embaixo. Eu vou gostar muito de ver o seu comentário, saber que você, de alguma forma, foi auxiliado, que essa palavra falou com você. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de cada telespectador, de cada ovelha, de cada irmão que está comigo aqui agora. A tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então livra, mas não só dos problemas, mas livra ela, meu Pai, dos vícios do interior. O vício do medo, da dúvida, da insegurança. Entra no mais íntimo dessa criatura, meu Pai, liberta ela dos sentimentos de dúvida, da incapacidade, daquilo que tem travado e, de alguma forma, tem conduzido ela ao fracasso. Se tem alguém doente fisicamente, que essa criatura seja curada, sarada, que ela venha experimentar desse bálsamo que vem da tua unção, das tuas mãos, meu Deus. Restaura, que haja saúde, que haja livramento, que o Senhor, meu Deus, transforme aquilo que tem dado errado em grandes vitórias. Eu apresento essa família, os projetos, aqueles que têm causas no judiciário, essa criatura que as coisas têm dado errado, que a partir de hoje, meu Deus, tenha um ponto final e ela tenha vitória, e que ela vivencie, meu Deus, algo extraordinário, uma transformação. Em o nome do Senhor Jesus eu declaro isso. Seja livre de todo mal. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e que você não seja atingido. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Que a bênção de Deus esteja com você e com a sua casa. E eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida mudou. Mudou porque você mudou por dentro. Se essa palavra, ela enraizar em você manifestar essa fé, perseverar, praticar, não tem como dar errado. Que Deus te abençoe. Fique na paz.